maiores organizações de narcotráfico do Brasil foi desmantelada hoje em uma operação da Polícia Federal. A quadrilha buscava cocaína na Bolívia e tinha um grande esquema para enviar a droga para a Europa. A Polícia Federal cumpriu 11 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão em 5 estados. 3 pessoas estão foragidas. A organização criminosa internacional buscava cocaína na Bolívia e a levava de avião às cidades de Mato Grosso do Sul. Também por via aérea, a droga era transportada para o interior de São Paulo e de carro seguia para o Porto de Santos. O destino de 85% da carga era a Europa. Os aviões eles estão registrados, tá? Eles têm registros, são aviões que quando você faz o levantamento dos certificados são todos corretos ali nas certificações que são exigidas. Contudo, essas aeronaves elas pousam em pistas clandestinas, né, existentes em fazendas no interior do Mato Grosso do Sul. Entre os detidos estão o líder do grupo e a mulher dele, presos em São José do Rio Preto, interior paulista. O chefe da quadrilha, que se dizia empresário, assumiu o comando do grupo há 4 anos, depois da morte do sogro, que também foi preso em uma operação de combate ao tráfico de drogas em 2011. Atualmente, a quadrilha transportava 1,5 toneladas de cocaína todos os meses. Em 1 ano e 7 meses de investigação, a Polícia Federal apreendeu mais de 2,5 toneladas da droga comercializada pela organização criminosa.
presidente colombiano Iván Duque e o governo dos Estados Unidos anunciaram um plano Colômbia Cresce, uma parceria militar que supostamente busca combater o narcotráfico e os grupos armados insurgentes da Colômbia. O anúncio é de que nos próximos 3 anos vão ser investidos 5 bilhões de dólares. A proposta é muito parecida ao Plano Colômbia, posto em prática há 20 anos pelos presidentes Bill Clinton e Andrés Pastrana, que não resolveu o problema da violência no país, pelo contrário, aprofundou. Significa también una intromisión directa económica de capital norteamericano a través de un manejo no de cooperación técnica, ni dirigido a infraestructura pública, ni dirigido en un sentido social o de desarrollo social, sino desde el punto de vista de un control financiero desde Washington y de inversiones de capital hacia zonas de conflito em Colômbia. Durante os anos 2000, durante a gestão do ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, padrinho político de Duque, foram instaladas 7 bases militares dos Estados Unidos na Colômbia. Apesar de algumas travas judiciais, hoje é difícil estabelecer com precisão quantos militares estadunidenses atuam no território colombiano. En Colombia hay una enorme presencia militar estadounidense no oficial, es decir, en Colombia hay muchos estos grupos de seguridad privada que llaman consultorías de seguridad que tienen una presencia masiva, es decir, son mercenarios norteamericanos que, comillas, capacitan a las fuerzas militares colombianas, pero que se involucran directamente en sus operaciones. Más que una lucha contra las drogas, realmente aquí es una injerencia interna en Colombia para también, por supuesto, amedrentar en este caso a Venezuela, afetando pues la paz regional. Vale lembrar que em maio desse ano foi colocada em prática a Operação Gedeon, a tentativa de invasão paramilitar na Venezuela, que foi arquitetada em acampamentos no território colombiano, que tinham a mentoria da empresa militar privada estadunidense Silvercorp. Por isso, analistas coincidem que, no aspecto internacional, o Plano Colômbia Cresce representa uma ameaça para a Venezuela. Já no âmbito interno do país, atende a interesses políticos e econômicos bem evidentes. Isso também porque a violência segue desatada na Colômbia. Só nesse ano, em 2020, segundo o Instituto de Desenvolvimento da Paz na Colômbia, o INDEPAZ, foram realizados 46 massacres. 5 apenas nos últimos 10 dias, depois que foi decretada a prisão domiciliar do ex-presidente Álvaro Uribe. El partido del expresidente Álvaro Uribe le conviene el estado de violencia, le conviene la perpetuación de la guerra. Álvaro Uribe ha presentado el ascenso de un sector de élite ligado con sectores de poder provenientes del paramilitar.